Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ver aí a definição de algoritmo, tá? E fazer algumas atividades. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Lembrando que eu tenho uma playlist, tá? Aqui no meu canal C++ chamada ou Python? Lógica de Programação. Então eu vou aqui, ó, novamente mostrar para vocês, para quem ainda não. Aqui, ó, lógica de programação. Aqui, ó, lógica de programação. Então você vai acessar Não aqui importa o e do lado direito tem aqui, ó, o que é algoritmo. Ó, aula 4, o que é algoritmo. Por que é importante construir um algoritmo, exemplo de algoritmo. Então, tem bastante aulas com slides, tá? E também tem aqui, deixa eu ver a partir de qual aula que E aí, meus amigos, sejam Ó, e-book ilustrado de lógica de programação. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo acessar por aqui ou ele não vai deixar. Ah, não, que tem que colocar o e-mail. Então, se vocês colocar o e-mail de vocês, vocês vão ter acesso, tá? Mas, basicamente, esse e-book são esses slides que estão passando aqui, ó, durante as minhas aulas, tá? Então, é algo bem didático, não é? Ilustrado, muitos conceitos. Então, eu recomendo que vocês assistam, tá? Então, eu queria perguntar para vocês o que é um algoritmo. A gente viu na aula passada os conceitos, mas agora a gente vai se aprofundar, né? Foi só uma pincelada, mas a ideia agora é a gente entender, tá? Então, o que é algoritmo? Antes de eu colocar aqui no Google o que é algoritmo, eu queria que vocês dissessem o que é algoritmo. Vamos lá, voluntários. E aí, pessoal, o que é um algoritmo? Oi? A descrição de como vai acontecer o processo. E aí? Ó, se colocar aqui no Google ó, o que é um algoritmo? Na programação, vou ver dessa forma. Ó, algoritmo é um conjunto de instruções como uma receita de bolo, constituído de um número finito de passos. Para que os dados sejam processados, há a necessidade de se utilizar uma linguagem de programação, pois os computadores não executam diretamente os algoritmos. O que é que ele está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, algoritmo é um conjunto de instruções. Então, você precisa ter, na programação, para que o computador funcione, várias instruções. E uma instrução nada mais é do que uma linha de código, um trecho do código ali dizendo o que o computador tem que fazer. Senão ele não faz nada, ele é pau mandado. O computador é pau mandado, então ele precisa. E quando eu falo computador, eu não estou me limitando a um desktop, a um computador, um notebook. Eu estou dizendo uma máquina computacional. Uma máquina computacional, ela é um pau mandado. Ela precisa que alguém diga o que ela tem que fazer. Então, ou seja, ela precisa seguir instruções. Como a receita de bolo. O que é uma receita de bolo? Então, se eu colocar aqui, vamos de novo no Google, tá? Ó, receita de bolo. Ó, na receita de bolo, só apareceu. Ó, o que a receita de bolo tem? E aí, o que a receita de bolo tem? Tem um passo a passo. Beleza? Ó, tá aqui, ó. Ó, a receita de bolo tem o quê? Um passo a passo. Ó, 2, 3, 4, não é? Poderia ter 5, 6, é uma sequência, tá? Isso. Constituído de um número finito de passos. O que é um número finito? Isso, tem uma quantidade limite. Oi?
Mas agora ele tá vendo minha tela? Ele tá vendo minha tela. Tá, entendi. Se eu minimizar aqui, tá vendo agora? Minimizei, tá vendo? Hã? Demora um tempinho, mas não vai atrapalhar não. Então você tem um número finito de passos, ou seja, você tem uma sequência, um limite. Então o algoritmo não tem fim, ou melhor, o algoritmo ele precisa ter uma quantidade limitada de instruções, de passos. Aí você pode dizer, mas o programa não para de rodar, sim, mas ele repete, beleza? Ele repete várias vezes as mesmas instruções, mas é um número finito de instruções. Para que os dados sejam processados, há necessidade de se utilizar uma linguagem de programação. Então, mas o computador ele não segue um algoritmo. Então, vocês vão escrever aí no papel, o computador não vai escrever o que está no papel, não vai seguir o que está no papel. Ele vai seguir o que está na linguagem de programação. Então, o que tiver na linguagem de programação é isso que o computador vai seguir. E ainda mais, o computador ele não segue exatamente a linguagem de programação que você digita. Ele segue a linguagem de máquina, a sequência de bits. Não é que quando você depura e joga para ele, tudo vai se transformar em bits. Então é isso que ele segue. E aí esses bits vão ser empareados nos grandes circuitos lógicos para que o computador ele possa seguir aquelas instruções. Sendo que isso é muito complexo, né? Quando eu falo assim que é muito complexo, não é que seja, vamos dizer assim, impossível de entender. É porque é muita coisa que não faz sentido a gente analisar tudo, tá? Os computadores não executam diretamente os algoritmos. Então, é exatamente isso que eu estava falando. Aí tem outra definição, O algoritmo é o conjunto de instruções e regras que um programa de computador, mas não apenas ele, possui para executar suas funções. Então, o computador ele tem várias funções. Então, você tem um computador, um notebook da sua casa, um Microsoft Word, um PowerPoint, um Excel. Então, todos esses softwares eles estão seguindo um algoritmo. Tá? Até essa tela do navegador aqui, é só apertar, acho que é F11. Não é F11 não, deixa eu ver se é F10 ou F12. F12. Vocês estão vendo aí um monte de código? Estão vendo? Pronto, então, o navegador está seguindo essa sequência de instruções aí, tá? Em HTML. É isso que ele está seguindo aqui, ó. Ele está seguindo aí essas instruções. Então, o computador, ele segue instruções. Tudo segue instruções. O browser é um software, ele está seguindo instruções. Tá? Eu vejo muito assim, filme, série, por exemplo. A pessoa diz, cria um algoritmo para identificar tal coisa. Por exemplo, uma pessoa no computador, certo. Eu crio um algoritmo para identificar, para achar a pessoa no meio de várias pessoas. Certo. Então, aí ela criou o quê? Ela está dizendo que criou um algoritmo para identificar. Aí o que ela fez exatamente? Ela fez um código, né? Ela fez um código, usou várias tecnologias, bibliotecas, para fazer, por exemplo, o projeto do robô com inteligência artificial não detecta os objetos. Então, eu usei um hardware, aí captou a foto se transformou ali, né, no arquivo JPG, aí o arquivo JPG se transforma em um código, e o código é assim. É tudo uma sequência de transformação de dados. Tudo é uma sequência de transformação de dados. Então, nesse caso aí, para detectar uma pessoa no meio, tirou uma foto, a gente vai fazer no projeto agrador, a parte de detecção facial para controle de acesso. Então, é tudo transformação de dados. Tirou uma foto, agora vamos transformar essa foto em dados. É isso, vamos transformar essa foto em um conjunto de informações que o computador consiga interpretar. Porque o computador ele não interpreta uma foto, ele interpreta dados. Então, precisa transformar de uma foto para dado. Entendeu? Então, por exemplo, você assiste a televisão. Você está vendo uma imagem. Mas para um computador ali representa centenas de pixels. Cada pixel
você tem um LED RGB, por exemplo, então o computador enxerga diferente da gente. Quando você está enxergando a imagem, ele está enxergando cada pixel ali, ele está controlando cada pixel, entendeu? O que é algoritmo? Ó, em dicas de programação, ó, algoritmo é simplesmente uma receita para executarmos uma tarefa ou resolver algum problema. E como toda receita, um algoritmo deve ser finito. A gente já viu isso aqui. Ó, na programação, o algoritmo pode ser escrito em diversas linguagens. E todo código gera um algoritmo. Aqui, ó, um algoritmo é um esquema de resolução de problema. Então, se você quiser resolver um problema, faça um algoritmo, faça um passo a passo. Tire da sua cabeça, coloque no papel. Então, hoje em dia, o profissional que vai ser diferenciado é aquele que resolve problemas. Aquele que consegue construir algoritmos, aquele que consegue esquematizar uma solução. É esse que vai ser diferenciado. Tá? Tá. Senta do lado de alguém que está pegando, para não perder a aula, beleza? Senta aqui, ó, do lado dele aqui, ó. Beleza? Mas se não tiver, você senta do lado de alguém que está pegando aí. Aqui, ó, o que são algoritmos, o que são e exemplo de uso na programação. Algoritmos são um conjunto finito de passos elementares que são aplicados sistematicamente até que a solução seja atingida. É interessante que cada definição traz um conceito diferente. Ó. Não adianta você fazer um algoritmo que não o quê? Oi. Qual a disciplina? Não, a disciplina que você vai estudar hoje. Porque pode ser, você é de que módulo? Ah, não é aqui não. Ah, tá. Eu acho que tá lá na sala de metrologia. Fica lá embaixo, do lado da quadra, do lado do campo. Ó, vamos ler novamente. Algoritmos são um conjunto finito de passos elementares que são aplicados sistematicamente até que a solução seja atingida. Ó, vamos entender o que é que ele quis dizer. Ó, aqui a gente já falou, conjunto de passos finitos. Então, isso que a gente já falou. Agora, quando ele fala, são aplicados sistematicamente. O que é sistematicamente? É você repetir. Então, dentro do algoritmo, você tem rotinas de repetição. Até que alguma condição seja atingida. Então, por exemplo, esse ar-condicionado está ligado. Aí vai estar lá a ativação do compressor do ar-condicionado para que ele esteja funcionando até que a temperatura atinja a temperatura que você selecionou no controle. E aí, quando atingiu, o ar-condicionado ele desarma, né? Então, você coloca 23, chegou em 23 ali, ele desarma. Por quê? Porque ele vai aplicar sistematicamente ali até que a temperatura seja atendida. No caso, a solução que eu quero é a temperatura. Poderia ser qualquer coisa. Então, ele vai repetir até que o problema seja resolvido. Não adianta você ter um algoritmo que executa, gasta energia, mas não resolve nenhum problema. Tá? Não adianta você ter um algoritmo que seja igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, não resolve o problema. Então você precisa resolver problema, tá? Então é isso. O algoritmo, ele precisa ser uma sequência que resolva, né? Então eu gostei dessa definição. Você precisa resolver o problema. Não adianta você me apresentar 100 passos, mas não resolve o problema, tá? Tem que resolver o problema. Agora, vamos supor que ele fez um algoritmo de 30 passos e você fez um de 50. Ambos resolvem o problema, mas o dele é mais eficiente. Mas resolveu o problema. Aí ele vai refinar o código dele para gastar menos energia, para consumir menos memória de programa, tá? Então, isso é um segundo passo, uma segunda etapa. Ó, algoritmo é a base da ciência da computação e da programação. Quando falamos em programar, falamos basicamente em construir um algoritmo. Ó. Algoritmos são sequências de passos que seguimos com a intenção de atingir o objetivo. Ó, outra palavrinha aqui nova. Ó. Intenção. Tá? Então nada é sorte. Até a inteligência artificial não é sorte, não.
até a inteligência artificial, o programador teve uma intenção, ele criou os laços, ele criou uma rede neural intencionalmente para atingir um objetivo. Tá? Não foi por sorte. Então, cada passo foi extremamente calculado para executar uma função. Ó, a intenção de atingir o objetivo pode ser atravessar a rua, fazer um bolo, etc. Um algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas. É uma definição que eu gosto de usar, que o algoritmo é a sequência de passos sequencial e precisa. Sequencial por quê? Nenhuma máquina grave isso. Nenhuma máquina executa 2 instruções ao mesmo tempo. Aí você pode dizer, como assim, professor? Eu utilizo no meu computador 6 programas ao mesmo tempo? Eu estou usando 6 programas, então você quer dizer que ele está usando 6 programas ao mesmo tempo? Não. Ele, na verdade, está executando uma coisa de cada vez. Sendo que a execução dele é tão rápida que ele fatia o tempo. Então, vamos supor que dentro de um período, vamos supor, de 100 milissegundos, ele vai executar 20 milissegundos para mim e 30 para tu, por exemplo. Então, ele vai priorizar as tarefas, tá? Então, o computador tem muito disso, de priorizar tarefas. Então, ele vai dedicar mais tempo a uma coisa e menos tempo a outra. Então, assim é a nossa vida. Você tem 24 horas no dia. Você vai dedicar mais tempo ao que você julga mais importante e menos tempo ao que você julga menos importante. Sendo que no mundo computacional, isso acontece, um dia para o computador é como se fosse um segundo. Em um segundo aconteceu muita coisa. Um segundo acontece muita coisa. Então, por exemplo, o código que a gente carrega do computador para o Arduino, ou melhor, uma comunicação básica entre o computador e o Arduino transfere 9.600 bits por segundo. Você pode também colocar 115.200 bits por segundo. Então, imagine em um segundo a quanta informação foi transferida. Então, por que eu estou falando isso? Ele resolve uma instrução, ele executou a instrução por vez, uma instrução bem definida. Tá? Então, você poderia, né, acessar aqui, tem YouTube. Agora, se você olhar as imagens, o que é que você vai ver? Tem uma aula aqui na minha playlist, que é essa aula 11. Aula 11 não, desculpa, aula 10. Ó, aula 10, simbologia... Você é um programador iniciante. Simbologia do fluxograma. Tá? O que é um fluxograma? Um algoritmo, ele pode ser representado em texto, ele pode ser representado com esse fluxograma com setinha, que particularmente eu gosto muito de representar assim, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E no fluxograma você consegue ter o que você quer executar e para onde o seu programa está indo. E o que vai ser feito. Por exemplo, cada símbolo desse representa alguma coisa. Por exemplo, esse retângulo aqui arredondado, com as bordas arredondadas, né, representa uma instrução de processamento. Enquanto esse fluxograma, esse losango aqui, representa uma etapa condicional. Qual é a etapa condicional que existe na programação? Pode ser um if, else, que é uma condição se não. Pode ser um switch case, o famoso escolha, não é? Switch case, escolha caso. Pode ser um while, que é um enquanto. Ou seja, tudo que for condicional vai ser representada por esse losango aqui, tá? Então eu gosto muito de representar um algoritmo assim, tá bom? Então essa foi a visão geral do que é um algoritmo. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Deu para entender direito aí? Beleza.